Oi, gente! Hoje a gente tá começando um novo quadro aqui no canal, é o Vamos Falar de Anime! E nosso primeiro escolhido é Attack on Titan. Tá, e Isso agora? aí. Publicada pela primeira vez em setembro de 2009, Attack on Titan alcançou sucesso mundial em 2013 com a estreia da primeira temporada do anime. 4 anos depois, e após muito choro dos fãs, a segunda temporada estreou com confirmação de uma terceira para 2018. A história acompanha Eren Yeager, Mikasa Ackerman e Armin Allard. Eles vivem em um mundo onde a humanidade sobrevive rodeada por enormes muralhas para se proteger dos titãs, criaturas gigantes que têm entre 3 a 15 metros de altura, com forma humana, que apareceram inesperadamente 100 anos antes do início do anime e quase acabaram com a humanidade. O anime mostra a luta dos humanos sobreviventes para recuperar seu território e esclarecer os mistérios ligados ao aparecimento dos titãs. Logo após os primeiros ataques, a humanidade construiu 3 enormes muralhas circulares de 50 metros de altura, distantes umas das outras por 100 km. A muralha mais extensa é a Muralha Maria, a intermediária é a Muralha Rose e a central é a Muralha Sina. A luta contra os titãs é organizada em torno de um exército com 3 divisões. A divisão de reconhecimento, focada na pesquisa sobre os titãs e na exploração de territórios atrás de recursos, e que também é responsável pela reconquista de territórios humanos das terras infestadas de titãs ao redor das muralhas que demarcam o reino. A divisão de reconhecimento também é o foco principal do anime e do mangá. Já a divisão de guarnição é a divisão militar especializada na manutenção das muralhas e preservação da ordem civil. E a polícia militar é a divisão que protege a família real, cobra impostos da população e os seus soldados vivem uma vida relativamente em paz. A sociedade em Ataque dos Titãs também vive uma separação social. Os mais ricos vivem nos locais mais seguros dentro da Muralha Sina, os mais pobres vivem na Muralha Maria. Quem não tem utilidade para a sociedade é enviado para fora das muralhas. A série ainda explora os segredos da origem dos titãs, mas principalmente da exclusão e corrupção que se espalham dentro das muralhas. A história toda, ela tem uma carga bem dramática, assim. Ela não é um shonen como a gente conhece, aqueles animes de super-heróis como a gente conhece. Na verdade, são personagens bem mais frágeis e personagens que têm bem mais dramas pra viver. Perturbados, assim. Muita bagagem, Nossa. porque a maioria deles já nasceu na época... A maioria deles não, né? Nasceu... Todos eles, né? Naquelas cidadelas com o medo iminente de uma nova invasão dos titãs. Todos eles têm essa bagagem e essa fragilidade de se sentir insignificante. É, exatamente. E o anime sabe lidar muito bem com isso e sabe usar muito bem a seu favor também esse medo deles pra a gente ficar com esse medo também. Tanto é que na primeira temporada a gente sente muito assim... ver aqueles personagens que a gente teve 5 episódios pra conhecer e de repente praticamente todos eles estão mortos, assim. É uma coisa assim que me lembrou muito o começo de Game of Thrones, quando a gente não tinha segurança de quem é que ia sobreviver. Claro que depois de um certo momento que a história começa a tomar o próprio rumo, ela perde um pouco dessa inevitabilidade da morte. Alguns personagens acabam se sobressaindo e acabam tendo um pouco mais de destaque. A gente sabe que eles não vão morrer de uma forma tão banal assim. A gente acha e espera, né? É, a gente Tem espera. vários momentos em que tu fica... Será que agora, né? É, mas ela deixa esse medo ainda porque toda vez que ela te apresenta um personagem novo, interessante, que tu começa a gostar, em seguida o cara... Pum! E aí tu fica, cara, não devia ter me afeiçoado a esse personagem, sabe? E isso é uma coisa muito legal, é uma coisa que eu procuro muito na série, sabe? Tipo, a gente ter essa forma de se apegar ao personagem e saber que a gente pode não ficar muito tempo com ele. Investir na trama. E mesmo a gente vendo que esses personagens indo e vindo, a gente consegue se investir na trama. Igual, nós temos um personagem principal, que a gente não vai falar quem é pra não estragar o anime pra outras pessoas, mas que ele definitivamente se sobressai, mas é que eu acho que na primeira temporada ele tem muito mais poder do que na segunda temporada. Tem um trio de personagens que acaba sendo mais desenvolvido na primeira temporada, que é o Eren, a Mikasa. Eles são um personagem... A Mikasa é uma personagem muito boa, porque é difícil tu ver uma personagem feminina tão forte que nem ela. E eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer ela ser mais fodona ainda na primeira temporada, porque eles resolveram, né, mas né, vamos por aqui. E aí eu acho que isso refletiu muito que na segunda temporada os três meio que apagam.
Felizmente, os personagens secundários da segunda temporada são ótimos. A segunda excelentes. temporada é excepcional. Exatamente. Ele aumenta, parece que é um upgrade de medo, de ação, de animação. A animação tá simplesmente sensacional. Verdade. Como o Misael disse, os personagens novos que eles introduzem pro fim da primeira temporada e que ficam mais proeminentes na segunda temporada são sensacionais, são sabe? Ótimos. Nós continuamos tendo também. essa questão da volatilidade dos personagens, a gente não poder se apegar a nenhum deles, mas é inevitável, porque eles são sensacionais. Exatamente, e eu gosto assim que a série não tenta fazer muito julgamento e ela mostra assim que cada um dos lados tá lutando por aquilo que eles acreditam. Por mais que a gente não entenda muito bem ou não saiba muito bem quais são os lados, a gente não... A série tenta mostrar que, tipo, eles estão assim, ó, tipo, todo mundo acha que tá fazendo a coisa certa. Todo mundo. Todo mundo acha que tá fazendo a coisa certa, sabe? Todo mundo acha que tá se protegendo, tá tentando proteger a humanidade. E no final das contas, quem realmente tá dando a vida pra que as coisas continuem funcionando, as pessoas continuem vivas, é o reconhecimento, e a gente tem toda esse crescimento desses personagens, desse grupo, que é o reconhecimento, que sabem que vão morrer e mesmo assim estão lutando lá. E claro, aí começam as teorias conspiratórias, começam todas as outras coisas. Porque na primeira temporada, os titãs são criaturas misteriosas. Exatamente. Envoltas em total mistério. Eles aparecem do nada, eles destroem tudo, eles comem as pessoas, ninguém sabe como eles surgem, porque eles não têm genitálias, então eles não sabem como é que eles se reproduzem. Entende? Eles só vivem pra comer humanos. Exatamente. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo outras facetas, outros tipos de titãs, porque justamente como o Eren fala, o titã blindado e o titã colossal, que foram os que invadiram recentemente e deixaram a muralha Maria vazia, que é a coisa na morte da mãe dele, que a gente vê 1.050 milhões de vezes. Porque se tem uma coisa que Attack on Titan é bem que nem os animes tradicionais, é essa questão do flashback. Sim. Flashback, o mesmo flashback 500 vezes, tipo Naruto, sabe? A gente vê a mãe do Eren morrer umas 800 milhões de vezes. Então ele começa a mostrar facetas diferentes e que talvez os titãs não sejam tão irracionais e sem objetivo como eles imaginavam desde o começo. A gente começa a ver que tem uma grande parte de titãs que na verdade são mais do que eles dizem, do que eles aparentam ser. E isso acaba sendo o grande estopim da segunda temporada, o foco é bem nisso. Então assim, a primeira temporada, apesar dela ter os primeiros 5 capítulos bem lerdos, e eu acho que bem difíceis assim de assistir, a partir daí a série só vai engrenando e só melhora. O final da primeira temporada é incrível, o final da segunda temporada é incrível, e a gente tá louco pra ver a terceira temporada. Nós não lemos os mangás. Porque a gente não quer ter spoiler, e a gente espera que a gente não tenha dado spoiler pra ninguém. Se a gente deu, estamos cuidando bem. Desculpe. E outro ponto que eu gosto muito de salientar é que a animação, a técnica da série é muito boa. A animação é de uma qualidade muito superior. Eles usam uma fotografia muito boa também pra fazer os cenários. Tu pode ver, quando tu olhar pro céu, que sempre tem bastante nuvens, tu vê que são fotografias mesmo, não são desenhos, então dá um quê de realismo. A primeira temporada toda parece que é sempre um entardecer, sabe? Parece um alvorecer, na verdade. A humanidade parece que tá acordando. E a segunda temporada as coisas já são mais claras, são mais luz, um pouco mais escuro, mais noite também, que é uma coisa que não tinha muito na primeira temporada. Mas artisticamente ela é muito bem feita. As músicas são muito boas, a trilha sonora é muito boa, a mescla de 3D, a sensação de escala, de velocidade, tudo isso é muito bem representado na série. Totalmente. Porque é muito difícil tu representar uma coisa muito, muito grande e tu conseguir fazer as pessoas se sentirem pequenas, mas ela te dá toda essa sensação, ela te dá todo esse medo que eles estão sentindo, e é tudo muito, muito bem colocado. E a segunda temporada trouxe uma série de momentos WTF. Sabe? É um momento WTF, depois de um momento WTF, depois de revelação. É revelação atrás de revelação atrás de revelação. Verdade. Parece que tá levando um soco. Sabe? Cada revelação tu fica... Eu não acredito. E tu não via aquilo sendo verdade. Quer dizer, algumas o Misael cantou, assim, tipo, tal coisa. Dá pra tu meio Mas na maior parte, não. São coisas que vêm, tipo, totalmente do nada pra te deixar chocado. Porque daí eles tiram um pouquinho o foco do choque nas mortes dos personagens e eles colocam nos choques das revelações pro andamento da história. É verdade. E eu acho que esse é um contrabalanço que eles fazem muito bom pra deixar a gente mais empolgado pra ver o que tá acontecendo por trás
desses gigantes, desses titãs, e não só o interesse naqueles breves momentos de ação e sanguinolência. Também gostei também da ideia dos equipamentos 3D, eu acho tudo que é uma ideia muito criativa e muito bem colocada. E agora eu quero ver, porque eu sei que a história vai entrar num lance meio político a partir de agora, mas ainda assim tô bem curioso, porque aquele gancho final da temporada de deixar a gente de boca aberta. Bom, eu acho que então, em geral, é uma série que merece muito a pena ser assistida. Eu acho que se você passar os primeiros episódios, que são um pouquinho arrastados, um pouquinho meio clichêzão demais, assim, de determinação e tal, e começar a chegar realmente na parte boa, que são os ataques, que são as lutas, que são as revelações, reviravoltas, você vai assistir ela você não vai ter se arrependido de ter passado por aqueles 5 episódios. E vai assistir vorazmente o resto. O hype é real. O hype é real. Verdade, é uma série muito boa, eu recomendo a todos que assistam. Uma das melhores séries, um dos melhores animes que eu já assisti. Violenta, bem pesada, não é muito engraçadinha, mas... Não é nem um pouco engraçadinha. Mas eu acho que vocês procuram uma coisa diferente, vocês vão gostar bastante. Com certeza. Então é isso, gente. Esse é o primeiro Vamos Falar Sobre Anime. Contem pra gente aqui o que vocês acharam. Se vocês gostam de Attack on Titan, o que vocês acharam da primeira e da segunda temporada. Contem pra gente nos comentários também quais outros animes que vocês querem ver a gente falar sobre aqui no canal, que a gente vai se esforçar pra assistir e falar. Nós já temos alguns na gaveta pra manter essa série por ainda algum tempinho. Não esqueça de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, apertar nas notificações pra receber nossos vídeos em primeira mão. Aqui na descrição tem os links pra Attack on Titan na Amazon. Se vocês comprarem, vocês ajudam no canal. E falando em ajudar o canal, passem no Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest. Deem uma olhada nas nossas metas, nas nossas recompensas. E considerem apoiar o canal com a partir de R$1 por mês, para nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? Bye, bye!